No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Conosco aqui no estúdio, o secretário de Governo da Prefeitura de Guarulhos, Edmilson Americano. Bom dia, secretário. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Aliás, vou pedir uma parte aqui. O secretário de Saúde, José Mário, informou mais uma vez que a vacinação, secretário, das 10 às 16. Das 10 às 16 horas. Pessoal, não precisa ir necessariamente de carro, há duas filas. Esse drive-thru, vamos traduzir, passagem. Quem estiver numa fila de carros vai ser vacinado dentro do carro. Quem estiver a pé vai ser vacinado ao ar livre também, de passagem ali no local, numa tenda, tá certo? Então, vacinação contra a gripe a partir das 10 horas da manhã. Secretário, como é que está a Prefeitura nessa crise aí do Covid-19? Trabalhando bastante, Pedro, intensamente. O prefeito Guti tem liderado todas as ações, praticamente pessoalmente. Nós temos saído, Pedro, quase 11 horas da noite lá todos os dias da Prefeitura. O prefeito lá tem feito um esforço enorme e toda a equipe, né? Eu acho que é uma luta, não é uma luta, é uma guerra contra um inimigo invisível. Estamos aí tentando fazer o que a gente consegue. Aliás, tentei falar com o senhor ontem, não consegui, agora lembrei qual é a pauta. O pessoal de sepultamentos, é isso? A Secretaria de Serviços Públicos, não podemos falar coveiros, não sei qual é o nome da profissão atualmente, né? Sepultadores, coveiros, sei lá. Eles estão reclamando a falta de material de proteção individual. Tá, hoje mesmo eu passei uma mensagem para o secretário Rodney, agora cedo, ele também acorda muito cedo, 6 horas da manhã, a gente vai virar conversar com ele nesse sentido, o que está realmente de fato acontecendo. Eu até vi a questão daquelas máscaras que estão sendo usadas, né? A gente vai ver, eu quero primeiro entender, o secretário, ontem nós acabamos não abordando esse assunto, preocupado com o número de covas, né? Sim. Aqui na cidade, preocupado inclusive a questão de câmara frigorífica, né? Para a questão dos corpos, se preparando um cenário triste. Um cenário triste. Esperamos que isso não aconteça, esperamos que o isolamento social, tanto pedido pelo ministro Mandetta, todos os países determinando dessa forma, nós estamos nesse encaminhamento, Pedro. Aliás, alguém disse aqui que o meu pronunciamento do presidente Bolsonaro esteve mais para 1º de abril do que 31 de março. Gostei da brincadeira. O secretário americano me deixou preocupado, o secretário de Saúde, dizer que 40% dos profissionais de saúde de Guarulhos já se afastaram. Na realidade é um número surpreendente, né? A gente sabe, Pedro, que os médicos têm um papel fundamental. Os médicos não, todos a gente sabe. Nós sabemos também que eles têm uma preocupação com a saúde própria. Mas é uma categoria diferenciada, é como o Exército quando vai à guerra, né? A gente sabe que os familiares, eu vejo por mim, minha família pede tanto para ficar em casa, pede para se isolar, a família do prefeito pede isso, mas alguns têm que ir para o combate, né, Pedro? O prefeito é jovem, né? É jovem, mas você vê, morreu gente com 26 anos, né? Tem uma vida e a gente tenta fazer, a gente deveria se proteger mais. E na medida do possível, nós estamos vendo cada exemplo bonito dos médicos, né, Pedro? A gente vê cada agente de saúde, aí o cara sai para trabalhar, acho que se benze, né, cada um com a sua fé, e a gente tem que se pautar pelos bons, né? A gente sabe que realmente tem alguns ou vários que realmente, de fato, estão com problema de saúde. Agora, toda categoria, todo segmento, assim no táxi, né? Às vezes você me reclama uma coisa ou outra do taxista, eu falo, não vamos se pautar pelos maus, né? Vamos realmente, de fato, tomar medida com os maus. Os policiais, né? Os policiais, né? Você vê tanta coisa boa. Os políticos, Pedro, tem bom, tem ruim. É verdade. Jornalista, toda a categoria. Então, agora, o médico, uma profissão que eles fizeram um juramento, um comprometimento. O médico é uma profissão tão bonita, né? Então, eu tenho certeza que a maioria realmente, de fato, está com um grande problema aí. A gente pede uma atenção, né? O povo precisa nessa hora. Imagina nessa hora numa briga de fronteira, o teu soldado, o teu comandante, se não for para a luta, né? Como que vai ficar o povo nessa hora? Secretário americano, como é que está o desempenho lá da tenda no Parque Secap, o Centro de Combate ao Covid? Ô Pedro, eu aqui até faço um apelo, Pedro. Você pode ver que a gente tem evitado, eu até um pouquinho menos, mas o prefeito tem evitado muito a politização nesse momento.
essa briga aí do governador com o presidente, isso para nós... Não é o momento. Não, olha, não interessa. Você vê que o prefeito o tempo todo está isento disso, ele não cita o nome. Pô, mas a gente, assim, o que chateia às vezes é a politização nas redes sociais de algumas pessoas que a gente percebe que é praticamente coordenada uma ação. É um centro de triagem que foi elogiado no Brasil todo. O senador Major Olímpio, que não tem nenhuma ligação aqui com o prefeito Guti, se é uma ligação mais forte, não é do mesmo partido, elogiou, o Guarulhos saiu na frente, a Rede Globo, o SBT, vocês aqui, nós aparecemos em rede nacional com o nosso drive-thru, com o centro de triagem lá. O Guarulhos é a que mais saiu na frente na televisão. E aí o que acontece? Nós inauguramos o centro de triagem, Pedro. Nós não inauguramos o hospital ainda, e foi muito claro. Aí você vê nas redes sociais o prefeito pedindo, pô, gente, ao invés de gastar energia para criticar, vamos gastar energia para dar sugestão boa. Nós estamos na mesma... A eleição, depois se conversa. Então, o que é para deixar bem claro? Nós já atendemos 2.600 pessoas lá no centro de triagem e sexta-feira, Pedro, inaugura o hospital. Agora, sexta-feira. Sexta-feira agora, completo, Pedro. Não é as pessoas, você vê lá, em nenhum momento o prefeito mentiu falando que o hospital estaria pronto. Aí fala assim, mas por que inaugurou uma parte só? Ficou pronto uma parte. Um hospital de campanha, sem planejamento, ninguém esperava isso. O prefeito liderou isso. Aí um abraço aqui especial para o secretário adjunto, Luiz Fernando, juntamente com o Zé Mário, eles se empenharam dia e noite, fizeram. Aí você ia esperar mais uma semana, só porque não estava o hospital? Nós resolvemos fazer. Foram 2.600 pessoas serem atendidas. Agora, o doutor José Mário, muito qualificado, ele tem falado e a gente quer fazer um apelo. As pessoas me ligam, Pedro, acho que devem ligar para você, mas eu vou lá no centro de triagem, eles foram lá e me dispensaram. Gente, o centro de triagem é um diagnóstico, né, que você tem que fazer. A pessoa passa lá, só deve ir lá quando você realmente tiver sintomas. Preocupantes. E quais são os sintomas preocupantes? Ele tem que estar juntos isso. Quando a gente está com febre, a gente vai no centro de triagem? Não vai. Você mede temperatura, vai no médico normal, ou muita gente toma alguma coisa para baixar sua febre. Doutor Zé Mário, me perdoe, eu nem sei se pode tomar sozinho. Eu confesso para você que eu acabo tomando para baixar a febre. Mas o principal sintoma é a falta de ar, Pedro, a dificuldade de respiração. Perdão. Na realidade, é um conjunto de sintomas. É resfriado, tudo junto. Febre, tosse e falta de ar. Esses quatro. Isso. Tem que ter esses 4, 5 elementos, Pedro, em conjunto. Então, o que acontece? Aí, quando vai lá, a pessoa fala, mas eu fui lá, me encaminharam, me mandaram voltar para casa. Mas é assim quando você vai no médico, Pedro. Se você for no Einstein, é assim. Se você for aqui, perdão eu utilizar o nome, não é fazendo propaganda, mas que eu conheço, o convênio da Unimed, é assim, Pedro. Nós não somos diferentes, nosso médico não vai inventar. Então, o que acontece? E se tiver com uma situação grave, que necessita uma intervenção médica, o que se faz? Encaminha para os hospitais referências do Estado, que é o HGG e o Padre Bento. É isso que tem que fazer. Mas esses hospitais estão preparados? É isso que eu quero saber. São hospitais do Estado, Pedro, é o seguinte, de fato, o que acontece? É importante dizer, nós vimos aí um vídeo circulando aí do Padre Bento, que a pessoa foi lá, na realidade é uma gestão do Estado, o preparo, Pedro, e aí que a gente não vai politizar, de fato, eu acredito que o Brasil todo não está preparado para receber isso. É por isso da importância do isolamento social. O ministro Mandetta, ele contraria o presidente Bolsonaro no discurso de forma muito elegante. Ele fala o seguinte, olha, o problema não é só, esse é o maior problema de quantos mortos, mas é quantos irão aos hospitais. O sistema de saúde ele vai colapsar. O que nós queremos fazer é evitar ao máximo que as pessoas vão, porque de fato, Pedro, não tem a estrutura para receber tudo isso. Não adianta mentir para a população. Isso não é Guarulhos, viu, Pedro? Isso é Brasil. Pedro, desculpa, é um mundo. Eu te falei, minha filha é americana, lá, diferentemente, as pessoas às vezes criticam que aqui a gente tem que determinar o isolamento, tem que determinar o fechamento das portas. Lá nos Estados Unidos, a cultura na Europa é diferente.
O Trump, o decreto dele é de recomendação. Só que você pega a Times Square, Pedro, fechada. Quem conhece a Times Square, aquilo é uma loucura. Ela está fechada. Minha filha é esteticista lá. Ela depende, Pedro, de clientes, senão ela não ganha. O meu genro lá, ele é tatuador. Então, eles dependem. Eles estão há 25 dias dentro de casa, Pedro. É uma cultura. Agora, secretário, há uma pressão aqui em Guarulhos para a flexibilização de algumas atividades comerciais. Como é que a prefeitura pretende lidar com isso? Bom, Pedro, eu recebi empresários, já é a terceira vez que eu recebo os empresários, pessoal do Síndico Comércio, pessoal da CE, fiz ontem um bate-bola, uma videoconferência com o pessoal da Ciesp e outras entidades. Na realidade, está todo mundo muito preocupado, nós estamos juntos nesse barco. De fato, pedem para fazer isso, a gente tem avaliado, Pedro, a gente sabe, a economia, de fato, ela está despencando. Está despencando. Aí as pessoas falam, mas a economia vai falir. Nós temos que tentar arrumar um meio termo, sem levar as pessoas para a rua, Pedro. O mínimo possível. Então, é essencial. E eu vou falar aqui, Pedro, eu tenho uma opinião diferente da sua no seguinte, você é muito democrático nisso. Mas, por exemplo, salão de cabeleireiro. E aí as pessoas vão começar a me criticar aqui. Né? Manicure. Qual a essencialidade de fato da pessoa hoje não ficar um mês sem cortar o cabelo? Você tá mas o prefeito cortou. Olha, ele tem um amigo dele que conseguiu ir lá ajudar, mas não é essencial. Ele ficaria lá 1, 2 meses como ficou. Mas é essencial para o profissional de beleza. Sim, Pedro, mas não podemos chegar e deixar abertamente, Pedro. Não, mas eu penso no atendimento marcado, agendado. Então, e essa possibilidade se existe. O que acontece? Então, Pedro, por que não foi ainda, Pedro? Olha o tamanho dessa coisa, Pedro. Olha o tamanho disso, dos problemas que se tem. A gente tem que tomar cuidado com uma medida que hoje você libera esse, aí amanhã você libera aquele, então a gente está se discutindo. Porque o pedido, Pedro, dos setores é no sentido de, após o dia 6, fazer uma avaliada do que poder fazer, Pedro. As decisões são difíceis, não são fáceis, porque para nós o prefeito estabeleceu primordial, pacto pela vida, Pedro. Entre a vida e a economia, Pedro, nós escolhemos a vida. O governador Dória vai se manifestar dia 6, né? Segunda-feira, né? O decreto dele, ou ele vai renovar ou vai revogar. Não sei o que vai acontecer. Eu acharia muito interessante, Pedro, né? Assim como, e aí eu tenho medo dessa fala, que o prefeito pediu muito para a gente não politizar, mas como você citou, eu acharia muito interessante, assim como ele cobrou do presidente Bolsonaro para que se ouvisse os estados, que ele também ouvisse os municípios, né? Porque cada um tem sua peculiaridade. Ele não pode decidir uma coisa que lá com toda, não vou citar nome, mas uma cidade muito pequena, Entendi. De repente com a cidade mega como Guarulhos, que faz parte da região metropolitana. Então, pelo menos que ele fizesse uma videoconferência e ouvisse as necessidades de toda a região metropolitana e de toda a região mais afastada, cada um com sua característica. Secretário, já falei pessoalmente com o senhor, a questão dos botijões de gás, porque Guarulhos, Prefeitura de Guarulhos, precisa comprar essa briga aí dos botijões de gás. Perfeito, e na realidade tem comprado. Eu tive numa reunião que nós fizemos com empresários, dono de supermercado, eu queria até também falar um pouco aqui dos supermercados, uma coisa bem bacana acontecendo com os supermercados. O que acontece? Ela tem ido, né, e realmente está tendo falta, mas não é em Guarulhos. Concorda, Pedro? Não é em Guarulhos. Está faltando no estado. O que acontece? Ela foi nas distribuidoras, ela tem ido nas distribuidoras, a quantidade de botijões de gás que está chegando de acordo com o que era. Só que estava previsto, Pedro, muita gente preocupada foi para as ruas comprar o gás. Está estocando. Não sei se... eu acho que é isso, porque assim, em casa hoje, uma pequena parte, eu não sei te mensurar isso, tem gás encanado. Então, 5%. Eu no meu prédio tenho, então eu acabo não lembrando mais um pouco como que é isso. Mas eu lembro como que eu fazia. Mas na minha casa eu era um pouco mais relaxado. Eu tinha um. E quantas vezes eu passei ali, Pedro, e faltou o gás e saía correndo para comprar. O certo é ter dois e um sempre na reserva. Agora eu acho que tem gente com 3, 4. Por quê? É uma medida de proteção. Nos Estados Unidos fizeram isso, Pedro.
para evitar. E aí, quando sai, Pedro, uma grande procura, naquele momento falta. Então, a quantidade de produção é a mesma. E aí, agora, é importante dizer o seguinte, tá? Eu até, Pedro, eu acabei, não sei se eu tenho aqui no meu celular, o número, é importante dizer o seguinte, a questão do abuso de preço no gás. Exato. Olha bem, o preço do gás, aí o PROCON alerta, a Vera do PROCON, ela alerta o seguinte, se tiver algum lugar, pegue nota fiscal, fotografe a tabela de preço, se a tabela de preço não estiver lá, acione o PROCON, acione a polícia, porque não pode. Então, assim, o PROCON está aí para exigir a situação. Agora, a questão do produto em si, Pedro, a Vera, coordenadora do PROCON, ela se reuniu com o sindicato de distribuidores. Concorda, Pedro, que o distribuidor ele tem interesse em vender? Sim. Ele tem interesse em vender. Mas ganha muito, né? Mas é o seguinte, o preço está o mesmo do distribuidor. Por isso que não há motivo da ponta fazer. O problema é que ele tinha uma produção, veio o boom, não tem jeito. Eu acredito que deva normalizar. Lembrando que não é em Guarulhos. Sim. Isso é no estado. Mas Guarulhos está bem acentuado, viu? Pedro, eu acho que aqui a gente sente, Pedro. Não, aqui está bem acentuado. Não, olha bem, você tem razão. Que está bem acentuado, sim. Mas não difere de outras cidades. Guarulhos... Eu falo porque desculpa, Pedro. Porque eu tenho um amigo meu de Piedade e ele falou, como que está em Guarulhos? Aqui está insuportável. Não, mas lá em Bom Jesus Perdoe, ele fala que está sobrando botijão, estranho. Olha, então vou comprar lá. Eu pensei nisso. Brincadeira. Leandro Gomes. Desculpa a brincadeira. Leandro Gomes e Val Caliço querem discordar do senhor. Dizem o seguinte, para o cidadão não é essencial a manicure e o cortar cabelo. Sim. Mas para o profissional eles querem que os profissionais tenham o direito de trabalhar. Não, você falou, Pedro, você tem razão, é uma opinião que a gente respeita, Val e Pedro. O próprio Pedro Notaro colocou aqui, exato, de fato. Então... para o cidadão não é, para a pessoa é, mas para muitos também, Pedro, trabalhar é essencial hoje para ganhar dinheiro. Então você tem que encontrar um meio termo, porque se você tem que arrumar um critério e que nós não fosse. Hora marcada, então, máscara, luva. É como nós temos falado, Pedro. Nós temos que estabelecer alguma coisa, a gente está esperando primeiro. Nós estabelecemos esse pacto pela vida. Nós estamos há quantos dias, Pedro? Foi dia 23. Que dia que é hoje? 1º de abril. Pô, 1º de abril. Vamos contar o dia de ontem, né? Por conta do trocadilho do Bolsonaro. 9 dias. 9 dias de isolamento. Lógico que pesa. Mas olha, Pedro, pelo que o mundo tem mostrado para nós, a coisa é bem brava. Então a gente vai tomando medidas que, de fato, proteja a vida. A gente está primeiro na cautela, pede paciência, mas a gente, inclusive, está pensando em criar um comitê no sentido de ver o que... Mas não só com o empresariado, com o representante do empresariado, representante das pessoas que pensam diferente, e de pessoas que... conjunto de pessoas que pensam diferentes, para você encontrar uma saída que seja boa para todos. Ok. Obrigado, secretário americano. Ô Pedro, me permite falar dos supermercados? Nós chamamos supermercados, tá? Foi antes de ontem, foram lá o Silvio da APAS, foi lá o amigo nosso Kiko, e nós pedimos, e teve mais um representante lá, me perdão, e juntamente com o secretário Tayá e com a Vera do PROCON. Estabelecemos um pacto com eles, e aí todos supermercados da APA, representantes da APAS, farão o seguinte, aqueles que tiverem farão o álcool gel a preço de custo. E a Vera, embora não seja uma obrigatoriedade, a Vera do PROCON ela vai fiscalizar, embora não tenha medida punitiva, mas você tem um pacto aí de vender. E é bom para eles também, né, Pedro? Porque se você vender a preço de custo, você leva a gente lá para comprar tem outros produtos. E aí nós cobramos a asepsia e também o isolamento total dos caixas, né? Então, e a asepsia dos carrinhos. E quem não tiver o álcool em gel, nós daremos uma quantidade de dias aí, o Jorge Tayá vai estabelecer exatamente, para quem não, porque tem supermercado que não tem álcool em gel, então que ele disponibilize uma pia na entrada para lavar mãos. Água e sabão. Pedro, eu vou te falar uma coisa, até eu estranhei, conversando com a nossa infectologista, a Karime, ela comentou o seguinte, porque eu queria higienizar os carros, né, lá da Guaracop, deu a ideia lá para o presidente, eu falei, e aí? Ela falou, melhor coisa que tem, Pedro, é água e sabão. Sim.
As mãos, a gente está falando o tempo todo de álcool em gel. Estão supervalorizando o gel. Não, na verdade, ela falou assim, o melhor caminho é água e sabão, gente. O gel é aqui, nós não temos uma pia aqui, então o gel, você tocou em alguma coisa... Mas, secretário, muitos lugares não tem onde lavar as mãos. Isso então, o que nós estamos falando para os supermercados? Providencie. Lógico. Providencie. Água e sabão. Água e sabão. Ah, mas não tem como a pia. Tem aqueles gabinetes que faz de eventos. Isso nós falamos com o representante da APAS, e aí nós vamos ter uma relação boa com os supermercados aqui. Nós fomos o que eles geraram muito emprego, tem um papel fundamental agora no abastecimento, mas também tem a obrigatoriedade, porque pelo nosso decreto eles são obrigados a ter álcool em gel. Mas para água e sabão. Então, mas eles são obrigados. Na falta dele, nós estamos flexibilizando, Pedro. Tá. Então, é uma coisa ou outra. Agora não dá para falar que não tem as duas coisas, Pedro. Obrigado, secretário americano. Obrigado. Posso falar a última coisa dos supermercados? Também nós cobramos, Pedro, é uma coisa bastante importante, que o PROCON também, junto conosco, liderado pelo prefeito Guti, a questão dos preços abusivos dos supermercados. Existem sim mercados, e nós acreditamos, e a APAS, ela fala que pode existir, que estão com preços abusivos, por parte deles. O que o PROCON está fazendo? Chegando no local, ele exige a nota de entrada do produto. Do fornecedor. E o que está acontecendo? O supermercado tem falado que o fornecedor, por seu caso, está cobrando mais. Aí eu não sabia, Pedro. O PROCON aqui de Guarulhos, ele pode e vai atuar o distribuidor, o produtor, o fornecedor, se for no estado de São Paulo. Legal. Se for fora, tem um convênio que ele notifica, o cara é o produtor é lá do Paraná, ele notifica o produtor do Paraná e lá ele se resolve o porquê do aumento. Boa atitude. Obrigado, secretário. Obrigado, Pedro. 7h48, produção. Rápido intervalo.